Greetings, dear ones. I'm Cryon, a magnetic service. Saudação a todos que são família nesse canal, inscritos ou não inscritos. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Júnior, que eu desejo a vocês muita paz, muita luz e muita harmonia em suas vidas. Namastê a todos. Saudações, meus queridos, eu sou o Cryon, do Serviço Magnético. Por estes anos, onde quer que estejamos, nós falamos sobre uma mudança de paradigma que está ocorrendo agora. Há 30 anos atrás, se você perguntasse por que Cryon está aqui, meu parceiro não saberia a resposta. Levaram 3 ou 4 anos para que ele pudesse literalmente falar em voz alta para dizer estes tipos de coisas, e mesmo então ele não saberia dizer. Mesmo depois do livro 1, em 1993, ou o livro 2, em 1994, o porquê Cryon está aqui, na verdade, não teria sido totalmente revelado. Levaram muito mais anos para perceber que aquilo tudo era um precursor, para que vocês pudessem ver canalização real e honesta, e se acostumarem com alguém que canaliza e não teria nenhum truque, nenhum marketing, mas apenas amor. 30 anos de Cryon, de forma consistente, a mensagem de empoderamento e o fato de que os humanos estão aqui com um propósito e não são vítimas do planeta. Apenas recentemente realmente foi revelado porque Cryon está aqui. E isso é para apoiar vocês através de uma magnífica mudança de paradigma, a maior mudança em consciência que já existiu no planeta, uma que era esperada. E você também percebeu que Cryon não apareceu literalmente para meu parceiro ou qualquer outra pessoa. Na verdade, não. Até que algo marcante aconteceu neste planeta. E no final dos anos 80, a União Soviética deixou de existir e desarmou algo que teria de fato causado a guerra novamente. Mas a guerra seria tudo o que vocês pensaram que ela seria, e muito pouco sobreviveriam, meus queridos. E a Terra estaria lá, nula, obscura, e tudo que os pleiadianos tivessem feito para chegar até este lugar teria sido por nada. Isto é o livre-arbítrio. As mães estelares estavam preparadas para isso? Sim. Como se pode dizer isto, Cryon? Porque elas já viram isso antes. Você sabia que os pleiadianos passaram por sua mudança? Nós já dissemos isso antes. Com seu próprio livre-arbítrio, eles já tinham feito isso. Este é um ciclo que se repete, de vitória e falha, com o livre-arbítrio, onde os humanos teriam levado a consciência que já era baixa para o mais baixo ainda, e exterminar a si mesmo e não se recuperar. Isso era iminente. E alguns de vocês estavam lá, vocês estavam vivendo ao longo daqueles tempos. Meu parceiro fala disso frequentemente. 50 mil armas nucleares, todas apontadas umas para as outras, prontas para serem lançadas. Como você poderia sobreviver a tal coisa? Um trunfo apareceu. E nisto a história mudou. Tudo se transformou. E isso pavimentou o caminho para vocês sentarem aqui hoje. Vocês acham que isso é dramático demais? Deixa eu perguntar a você. Retorne na história.
Quem predisse a queda da União Soviética daquela forma, naquele tempo? Uma superpotência que literalmente desapareceu quase da noite para o dia. Eles ficaram sem dinheiro, meus queridos. Isso deve dizer algo a vocês. Mas aquilo não estava previsto, não estava sendo visto de forma alguma. Aquilo foi um truque. E aquilo foi algo que aconteceu devido à consciência desse planeta já estava começando uma escalada para cima. Todas estas coisas, se vocês observarem, conectarem os pontos, vocês verão isto. Isto não é um acaso. Todas estas coisas se reúnem para a precessão dos equinócios, como os indígenas do planeta tinham previsto. Vocês estão aqui. E a mudança começa. Cryo está aqui para facilitar a mudança. Há 30 anos atrás. Ele não sabia disso. As coisas que Cryo ensinou, e eu me lembro vividamente quando meu parceiro adicionava as palavras, falando sobre o movimento da rede magnética e por que ela mudaria, sem realmente compreender qualquer daquelas coisas, ou a influência da consciência que teria, porque apenas mais tarde haveria experimentos mostrando que a consciência e a rede magnética literalmente estão aliadas. Elas afetam uma ou outra. Isso é ciência, isso já pode ser provado. E a prova veio com satélites, não leitores de energia. Meus queridos, vocês estão olhando para um novo paradigma, que vê a consciência muito diferente de como vocês jamais viram anteriormente. A mudança sobre a qual eu falo neste momento é real. É tão real quanto o amor sobre o qual eu falo, que está começando a permear a natureza humana. Qual é a diferença? O que é a mudança realmente? Eu direi a você que a evolução da consciência humana evolui de um nível baixo, de instinto animal, sobrevivência e medo, para um nível mais elevado de compreensão, compaixão, benevolência e amor. De forma simples. Meus queridos, vocês estão se tornando vivos agora com a ideia de que o amor de Deus e do Criador está dentro de você e pode manifestar e mudar as coisas. Esta é a diferença. Amor. Já foi afirmado várias vezes e também foi ridicularizado. Há vários tipos de amor neste planeta. E aquele sobre o qual nós falamos é o amor da fonte criativa, que sabe o seu nome neste momento, enquanto você se senta aí. E convida você a sentir cada célula do seu corpo irradiando com quão belo e quão conectados vocês estão. E como este planeta está passando por uma mudança que algum dia na história será observada, porque vocês mudarão o grande sistema novamente, antes e depois da mudança da consciência. O sistema de datação, quando a humanidade parou de fazer guerras e matar uns aos outros em massa. Quando eles compreenderem que cada simples ser humano quer as mesmas coisas básicas. Quanto tempo demorará, Cryo? Nós olhamos pela Terra agora e não há nada como isso ainda. Há até mesmo segmentos daqueles que se chamam espirituais e que matariam você se você não concordar com eles. Como isso vai ser consertado? E a resposta é lentamente, meus queridos, mas irá, precisa ser assim. Porque em certo ponto do tempo, a consciência obscura se tornará a minoria, a real minoria, forçada para um canto, com amor todo ao seu redor, um amor que convidaria eles a verem aquilo que é a verdade, a luz, e muitos deles não quererão. Eles serão extintos antes deles voltarem para a luz, e isso acontecerá desta forma. A batalha não terminou.
Mas a luz está vencendo. E a luz continuará a vencer, meus queridos. O que é que vocês veem? Novamente, de outra vez, eu digo, o que é que você pode apontar que está tão diferente hoje? Que vocês não tinham apenas um pouquinho de tempo atrás. E a resposta é: vocês estão começando a revelar coisas inapropriadas que sempre foram inapropriadas, e elas estão vindo para a superfície. E há aqueles que realizam coisas inapropriadas porque os pais fizeram, os pais deles fizeram, os pais deles fizeram, mas agora há consequências. Porque a escuridão está sendo vista, onde antes ela sempre se escondia. Em uma energia mais escura, a escuridão estava em toda parte, ela se escondia, ela sempre combatia vocês e a luz sempre perdia. Mas isso, meus queridos, está mudando. Já mudou. É assim que nós dissemos antes, hoje, em uma canalização anterior. Vocês podem entrar naquele lugar desconhecido e esperar luz. Vocês podem entrar em um lugar desconhecido e dizer: eu estou feliz, porque eu não sei o que acontecerá, porque isso irá me surpreender com algo melhor do que eu imaginava. Eu quero contar uma história. Uma pequena metáfora, uma parábola, se quiserem. Esta parábola em particular não envolve um humano, então a parábola não terá nada a ver com o outro. É a primeira parábola que não tem a ver com o outro. Eu gostaria de contar a vocês sobre uma comunidade em um aquário. É um aquário real, em um lugar real. E o motivo por que eu digo comunidade é porque se você fosse um peixe, meus queridos, vocês realmente não estariam conscientes do que estivesse do outro lado do vidro. O peixe vê os reflexos deles mesmos, eles realmente não estão conscientes do que está lá fora, a não ser, por exemplo, talvez a luz mudaria. Eles estão conscientes de que o alimento vem da parte de cima do aquário, mas eles não estão conscientes de que o humano está os alimentando. Parece simplesmente ser parte do cenário da vida, assim como para você chove, por exemplo. E você não acha, por exemplo, que há um gigante lá espargindo a água dos céus? Os peixes não sabem. Mas essa é uma história a respeito de uma comunidade, e a metáfora tem um peixe que sai, um peixe que está na comunidade e será capaz de falar. E esse peixe falará sobre... Ele tem um nome, é um peixe tropical. É um peixe espiritual. Então ele é um peixe angelical. Anjos se lembram do tempo quando começou. Algo estava acontecendo que nunca tinha acontecido antes, e ela tinha estado naquela comunidade, naquele grande aquário, e nunca mudou, e era tão grande. Demorou muito tempo para ela nadar de uma parte até o final. Era o mundo dela, ela nunca pensou naquilo como se estando confinada, porque era tão grande, havia muito espaço para ela nadar e viver. E ao longo de um período de anos em sua vida, com os outros peixes no tanque, havia mesmice, e eles realmente apreciavam aquilo. Vocês queriam que a temperatura fosse o mesmo, o pH o mesmo, a luz ser a mesma, todas as coisas que eram esperadas para os peixes, sem saber que eles estavam num aquário, esperando talvez que eles estivessem em um lago. Eles não sabiam melhor do que aquilo. Anjo era um peixe feliz, e tinha amigos que também eram felizes para serem peixes no tanque, vivendo uma vida onde as coisas funcionavam de certa forma, eles tinham certas expectativas, a comida chegava, a luz estava lá. Eles também estavam conscientes do dia e da noite, porque o dono cuidadosamente desligava a luz à noite e acendia de dia, e ele tinha períodos para dormir, assim como se estivesse no oceano. E então tudo mudou. A primeira coisa que Anjo percebeu, que todos eles perceberam, foi bem amedrontador. A luz, que sempre veio depois do período de escuridão, não veio desta vez. Algo mais, não apenas não veio, mas na verdade ficou ainda mais escuro. De repente, este lugar onde ela tinha estado por anos com seus amigos, estava na escuridão. Elas mal podiam ver uns aos outros, mas
já havia então ansiedade. Agora, anjo sempre tinha sido aquela que liderava as outras. E então, estas coisas que aconteciam são simplesmente parte do que acontecia lá temporariamente. Haverá um retorno para aquilo que é o normal. Não se preocupe. E se você pudesse ter um líder dos peixes, ela era. Era conhecida. E então o barulho começou. Agora, o barulho é relativo. Se você quer definir barulho, é a pressão de vibrações contra um ouvido que cria um som na sua cabeça. Os peixes não ouvem como vocês ouvem, mas eles sentem a vibração assim como vocês sentem. E isso é um ruído para eles. Pois as vibrações, quaisquer frequências que sejam, que eles sentiriam, seriam frequências que vocês também sentiriam, a não ser que o ruído seria diferente para os peixes e impressionante. Eles podiam ouvir. Mas o barulho era severo, era uma vibração, literalmente, de todo o mundo no qual eles estavam. Todo o tanque estava vibrando por algum motivo. Eles estavam estressados. E agora estava escuro, bem escuro. E agora os peixes começaram a falar uns com os outros, dizendo: isso não está certo, alguma coisa horrível está acontecendo. Aqueles que eram os intelectuais do grupo disseram: nós não vamos durar muito, este é o fim, nós esperávamos que isso um dia aconteceria, e aqui está ele. Então alguns disseram: já é tempo de pular desse mundo e sufocar, nós sabemos que podemos fazer isso, nós já vimos nossos amigos fazendo isso. Anjo disse: não há nada aqui para fazer isso, vocês estarão bem, apenas esperem, observem, não temam. Os peixes podiam cantar canções e anjo estaria conduzindo-os, mas a vibração era tão severa que o que aconteceu com o que estava na parte de baixo do seu corpo, o que eles viam como algo que nunca mudava, porque sempre esteve lá, é um lugar onde a comida caía, era um lugar onde você poderia comer e todas as outras coisas que os peixes faziam. Na parte de baixo do tanque era sustentação da vida, e de repente aquilo estava usando coisas escuras, coisas horríveis, porque a vibração estava vibrando aquela cama de tal forma, e tudo que estava enterrado ali começou a vir à tona. Alguns dos peixes estavam tendo dificuldades em respirar a água, estava tão permeada com o que costumava estar escondido, enterrado debaixo do fundo. E então era difícil conseguir oxigênio. E então se tornou um pouco feio. E isso os amedrontou tanto. Anjo quase desistiu. Anjo quase disse: vocês estão certos. Nós não temos mais luz, agora há toda essa vibração, todas essas coisas flutuando a partir do fundo, o horror dessa terra que nós vimos, nós nunca pensamos que estava lá, essa coisa antiga, e agora está ficando. Ela manteve-os juntos e ela estava certa, porque quase que imediatamente depois do frio veio uma normalidade, começou a retornar, o barulho foi embora e a poeira se assentou e estava limpo de alguma forma, e o sistema de filtragem estava funcionando, mas os peixes achavam que era o oceano. A escuridão, que era tão feia, foi embora. E então retornou a luz com a qual eles estavam acostumados. E todos os peixes olharam para ela e disseram: como você sabia? Como você sabia que nós retornaríamos aqui? E ela disse: nós não estamos de volta. E ela disse: tudo agora é novo. E eles olharam ao redor, e eles viram pela primeira vez todas as coisas que estavam no fundo, que costumavam ser o que vocês chamariam aquilo que fazia parte de um tanque de peixes, um pequeno mergulhador com bolhas, uma pequena casa com uma cerezinha. Tudo foi substituído com pequenos novos. E eles passaram os próximos meses investigando todas aquelas coisas, colocando um pouco de terra em todos eles, fazendo com que aquilo fosse deles. Deixa eu contar isso que aconteceu. Vamos sair do tanque dos peixes por um momento. Houve um homem que era dono do apartamento.
Uma mudança estava vindo na vida dele e ele iria renovar todas as coisas. E no processo da renovação, ele percebeu que um tanque de peixe, um aquário, que era grande daquele jeito, não podia ser removido. Então a ideia foi essa: mantenha-os vivos, mantenha-os lá, alimente-os, assegure-se de que eles ainda estejam bem. Mas você precisa desconectar a eletricidade das luzes, você precisa colocar algo por cima para que nada da construção caia dentro do tanque. E então a construção começou e foram as cabines de que, na qual estava o aquário, estava vibrando o tanque tão severamente que quase quebrou o vidro. E eles não sabiam disso. Ele retornou e no processo ele misturou a água, porque toda a poeira veio então para a água. Ele não esperava aquilo, mas ele finalizou tudo. E quando terminou, a renovação estava completa. Foi difícil até mesmo para ele, porque a construção é algo difícil. Ele precisou mover-se por um tempo. Aquilo era desconfortável. Foi uma mudança em uma grande escala. E ele compreendeu como um homem no apartamento. Mas o que os peixes sabiam? O mundo deles estava isolado. Eles não viam a cena maior, que uma renovação estava ocorrendo. E as coisas que ocorreriam eram totalmente novas. Eles não sabiam, mas o homem, ele também tinha um novo sensor de temperatura, porque o outro quebrou no processo de ser vibrado. E ele chegou a tempo, quando a água ficou um pouco fria, ele aqueceu um pouco, mudou o sistema de filtragem completamente. Desde que ele estivesse trazendo mais eletricidade, mais luz, tudo voltou ao normal. Os peixes estavam respirando melhor, eles estavam se sentindo muito diferentes. E Anjo sabia que havia algo diferente. E eles estavam celebrando, cada um. Eu preciso pintar essa cena para vocês. De alguma forma, vocês todos são os peixes. E vocês têm uma realidade com as quais vocês não acostumaram, sem compreender como Gaia funciona, como o Criador funciona, como a mudança funciona, como a consciência poderia funcionar. Tudo que vocês veem é problemas. E há aqueles que poderiam dizer: Cryon diz que está ficando mais iluminado. Eu estou lendo os noticiários, tudo está muito feio. Eu estou tendo dificuldades em respirar aqui, devido a toda essa escuridão horrível. Se você é um americano, você observa alguma coisa, algo que é profundamente disfuncional no governo. De repente, todos estão agarrando os pescoços uns dos outros, nada está sendo realizado e toda a ideia é bater no outro. Não importa no que você acredita mais, você simplesmente quer bater no outro. E é isso que acontece todos os dias. E se você tiver sorte bastante, você vai colocá-los na cadeia. Isso é amedrontador? É amedrontador porque vocês têm tido 200 anos de uma democracia que funcionava até um ponto quando as coisas eram realizadas. As leis eram uma combinação de ideias que eram fortes bastante para ter consenso, porque havia negociação envolvida. Quando foi a última vez que vocês viram isso, americanos? E a resposta é: já faz um tempo. Isso é amedrontador. Vocês começam a olhar para as coisas escuras que estão saindo da floresta, como dizem. Neste planeta, vocês não viram nada. Diremos novamente: espere até vocês virem a extensão do horror da escravidão sexual de crianças. É muito maior do que vocês pensam. Está quase em toda parte. Isso tem sido coberto tão bem por tanto tempo. A luz está vindo agora, meus queridos. E haverá aqueles que captarão. Isso irá impressionar vocês, irá chocar vocês. Como isso é financiado e quem está envolvido no financiamento. Isso está vindo. E haverá aqueles, novamente, que observarão o noticiário e dirão: é o pior do pior. Estamos
perdidos, sem compreender que o aquário está sob construção e chegará um tempo quando a luz chegará novamente e a água estará pura e o ar estará melhor. E todas estas coisas, mesmo que possam parecer eufóricas, há uma verdade em todas elas, porque a humanidade, em sua evolução, também limpará a si mesma e o planeta também. Chegará um tempo quando vocês irão atacar os lixos que estão no oceano e vão limpar, levará tempo e haverá milhares envolvidos, porque eles compreendem e sabem que é absolutamente necessário. Alguma vez vocês pensaram que veriam isso? Isso está lindo. A natureza humana começará a evoluir para um paradigma que nunca esteve aí antes. Vocês não esperaram. E este é um dos motivos do porquê vocês podem se sentir livres para sair e fazer coisas que vocês nunca fizeram antes. Porque a história não irá se repetir novamente. Meus queridos, há coisas que serão abomináveis para se olhar. Vocês sabiam que quando a luz começa a sair, vir à tona, aqueles que têm estado investidos na escuridão também sairão e se mostrarão de formas horríveis? Alguns deles sairão do seu caminho para levar muitas pessoas com eles conforme eles saem bem à tona. É a forma deles de dizer: pegue isso, luz. Mas eles o farão porque a luz está vencendo. Os disfuncionais se tornarão mais disfuncionais e aqueles que têm estado investidos na escuridão irão diretamente para o muro. Eu disse isso antes. Observe isso. Observe. Não significa que as coisas estão chegando ao fim. Significa que as coisas estão se rejuvenescendo, renovando. Estará nos seus noticiários logo em breve. Esses estão sendo chamados de coisas inapropriadas em uma grande escala. Aqueles que têm sabido sobre coisas por muito tempo. Governos que autorizaram coisas por muito tempo. E haverá aqueles que exporão. Só que desta vez a luz irá sustentar a si mesma. E haverá então pênaltis para pagar. Carreiras serão arruinadas, assim como já aconteceu neste planeta. Aqueles que sentem que podem ficar na escuridão e resolver as coisas, o que outros fizeram antes deles. Que seja percebido exatamente agora que este aquário no qual vocês vivem está começando a melhorar a si mesmo. E que a vibração que vocês sentem é a mudança. E as coisas vindo para a superfície sempre estiveram lá, debaixo da visão que vocês tinham. Agora, vibrando para o lugar onde vocês podem olhar para elas, e alguns de vocês estão até mesmo respirando. Isso é o quão feio as coisas podem explicar. Mas, meus queridos, tudo isso está no processo de limpeza. Isso é rejuvenescimento. Isso é remodelamento. Apenas pergunte a mente. Você tem um anjo dentro de si mesmo, cada um de vocês. É uma forma angelical, este eu superior, esta alma. É criado à imagem de Deus, significa que é criado com amor, compaixão, benevolência do Criador. Vocês têm um DNA que ressoa com isso. Todos os 23 pares de cromossomos únicos para você e aqueles que vêm das estrelas. Isto aqui você é isso que está acontecendo, meus queridos. Que tipo de peixe você será? Belíssimo. E assim é.